Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs, que nos acompanhem em nosso canal através das redes sociais. Abençoada sexta-feira para você e família. Iniciemos o nosso momento invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tende misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Amém. Sexta-feira da oitava da Páscoa, dia 8 de abril. Que você tenha um dia muito abençoado, cheio do amor de Deus. Agradeço a você que tem dado aí uma mensagem de estímulo para que a gente possa continuar a nossa evangelização. Algumas pessoas têm sentido bem com a meditação da palavra, têm crescido na fé a partir desta evangelização que fazemos através das redes sociais. Deus seja louvado, tudo para a maior glória de Deus. A cada dia, cada meditação, a gente vai aprendendo juntos. Que a palavra de Deus fortaleça a nossa caminhada cristã. Vamos à palavra de Deus. Hoje, o Evangelho narrado por São João, no capítulo 21, do versículo de 1 a 14. Eu vou ler. Depois você pode acompanhar abaixo aí do canal e depois a gente conversa um pouquinho de forma breve, sucinta, em virtude do tempo que a rede social nos disponibiliza, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus
ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no período da ressurreição. Jesus ressuscitado. Mas os discípulos estavam como os discípulos de Emaús, anteriormente, que vimos falar, ontem praticamente, estavam desanimados, tristes, porque pensavam que Jesus iria imperar de uma forma política, social, no meio do povo e não viram nada acontecer. Estavam desanimados. Voltaram à vida de antes, lá na Galileia, ali eles que eram pescadores, voltaram à sua vidinha, o seu trabalho. Achavam que Jesus tinha morrido e ponto final. A vida parecia não ter mais sentido. Eles tinham esquecido das profecias que nosso Senhor tinha relatado. A tristeza obscureceu o coração dos discípulos. Eles voltaram atrás. Os apóstolos voltaram ao lago, nas margens do qual viveram belos momentos com Jesus. Esqueceram das maravilhas que Deus tinha realizado. Estavam cabisbaixos. Naquela noite não apanharam peixe nenhum. Existia uma técnica durante a noite e tinham os recursos, a barca, as redes, mas não foram suficientes para o sucesso. Eles tinham toda a ferramenta em mãos. Além do mais, precisam reconhecer publicamente o seu fracasso. Vejam o que Jesus pergunta: filhos, não tendes nenhum peixe? E eles responderam: não. Assim é a missão que se apoia em si mesmo, fechando-se na sua autorreferencialidade. Sem um reconhecimento da presença do ressuscitado, a pesca continuará sem frutos. Eles estavam tentando a sua vida de antes. Qual foi aqui a diferença? Na obediência, eles escutaram Jesus, escutaram de forma atenta a sua palavra. Não apenas conseguiram apanhar peixes, mas fizeram a descoberta da sua presença. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Reconheceu Jesus. Pedro ouviu a boa notícia: é o Senhor. Vestiu-se, reconhecendo que estava nu como Adão depois do pecado, e atirou-se ao mar. Retornou para o Mestre. Veja só que interessante. E o convite que Jesus faz: vinde comer, é sinal de que o anfitrião é verdadeiramente pastor. Aquele que conduz as ovelhas para os prados verdejantes, restaura as forças e prepara uma mesa à frente dos inimigos, como diz o Salmo 22. É justamente nessa refeição que Jesus não apenas refaz as forças dos fatigados pescadores, mas restaura-lhes também a vocação e a missão de pastor. Apacenta as minhas ovelhas. E como seria darmos a Deus a direção do nosso trabalho, de nossa família ou de nossa atividade apostólica? O Evangelho já nos dá uma pista. Nós ouvemos e ouvimos, particularmente por onde? Pela oração, pela meditação da Palavra de Deus, pelos ensinamentos da Igreja. Veja
que mesmo o discípulo amado, tendo ouvido, não foi capaz de ir na frente de Pedro, que hoje para nós é o Papa Francisco, é o que governa a Igreja de Deus. João se colocou em seu lugar, deixou que Pedro fosse à frente. Precisamos então dar ouvidos às suas indicações, obedecer docilmente às suas orientações. Nisto, contamos com a ajuda do Espírito Santo. Ele nos ensina a ouvir e seguir Jesus. Filhos e filhas, a barca de Pedro é a igreja. Os pescadores são os missionários. A pescaria é a atividade apostólica. Precisamos de Jesus. De nada vale muitas vezes nossos esforços. O que fazemos para Deus, Deus conhece o nosso coração, conhece nossa vida. Às vezes não estamos tendo sucesso em nossa missão, porque talvez falta a presença do Cristo ressuscitado. Queremos fazer muitas vezes as coisas por nós próprios, com a nossa opinião, sem consultar o próprio Deus. Sem a oração, a nossa alma enfraquece. Os discípulos estavam na noite escura. A noite escura da alma, que vem para qualquer um de nós, e precisamos estar preparados. Portanto, sem a presença do ressuscitado e sua orientação, o fracasso é certo. Isso vale também para a nossa vida cristã. O trabalho sem Deus é estéril. Eles passaram a noite toda pescando e não conseguiram nada. Bastou Jesus ali, na praia, indicar: lancem a rede à direita do barco e acharão. Que bela orientação para o nosso trabalho. Não deixar Jesus de fora. Trabalhar, pastorear, empreender, lutar, casar, formar-se, mas contando sempre com a sua presença, em obediência à vontade de Deus. Aí não tem como dar errado. É Jesus na frente da nossa vida. Nós não devemos ocupar o primeiro lugar, o centro, embora queiramos atenção, muitas vezes querendo ser amados, sendo vítimas, agindo de forma contrária à vontade de Deus. Veja só, a conclusão do evangelista é um convite à comunidade eclesial de todos os tempos, a que se encontre o sentido da sua vocação, centrando-se em Jesus como Senhor da vida, porque é na dupla mesa da palavra e da Eucaristia que a Igreja torna frutuosa a sua ação no meio dos homens. Os discípulos escutaram a palavra de Deus e depois participaram da ceia. Eles não poderiam mais viver aquela vida de antes, não. Eles ouviram, conheceram Jesus, tiveram uma experiência. Você, que talvez esteja desanimado, esteja querendo voltar atrás como os discípulos, é preciso reconfigurar a vida. A partir de quem? De Jesus, do ressuscitado. Voltar a Ele, recuperar aquilo que foi perdido, porque muitas vezes nós expulsamos até o Espírito Santo da nossa vida, com a nossa tristeza, com o nosso desânimo, com a nossa falta de fé. É preciso fazer como Pedro, se lançar nas águas, ir novamente ao encontro do ressuscitado, quando você estiver assim, sentindo desanimado. Por isso que o texto descreve até de forma simbólica a missão da igreja e o retrato das comunidades que tinham permanecido estéreis, privados de Cristo, mas que se tornam fecundas, a igreja,
a missão quando obedecem à palavra de Deus, quando vivem na sua presença. Amados irmãos e irmãs, que a Eucaristia nos sustente, nos alimente, que a palavra do Senhor recupere em nós esta vida, esta graça de Deus, a vida que passa pela cruz, pelas dificuldades. Sem cruz, não alcançaremos esta paz messiânica que Jesus nos transmite, que Jesus nos dá. Que a palavra de Deus fortaleça a nossa caminhada de fé, a sua vida. Deus abençoe a você e toda a sua família nesta sexta-feira e renove as suas forças. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!